gente começa falando sobre a política aqui em Curitiba. Os vereadores da capital devem discutir hoje aí um assunto bastante importante e muito esperado, principalmente pelos empresários do setor do comércio, né? São as mudanças no horário de funcionamento de lojas e supermercados na cidade. Ouvintes, hoje, o horário em que as portas das lojas e mercados abrem aqui na capital, tudo é determinado por lei. E a ideia exatamente seria flexibilizar, ou seja, permitir que cada empresário decida que horas quer abrir a sua loja, que horas quer fechar a sua loja, né? O projeto, inclusive, deixa claro que não existiria aí uma sobrecarga de trabalho para os funcionários, seria em comum acordo, mas é um assunto que já gerou bastante polêmica, chegou a ser pautado na Câmara de Vereadores, sofreu um adiamento. Hoje, em tese, volta à pauta e a gente vai direto lá para a Câmara conversar ao vivo com a Beatriz Frener, que está acompanhando aí as movimentações em torno desse assunto e vai trazer ao vivo mais informações para a gente. Beatriz, bom dia para você. Como é que está a situação aí na Câmara na manhã de hoje? Será que... Bom dia, Rafa, para você, para o Riva e para todos. Começou agora a discussão desse projeto especificamente. A sessão iniciou aí por volta das 9 da manhã, mas nesse momento, então, entrou em discussão o projeto que pretende ampliar o horário do comércio na cidade de Curitiba. A gente lembra, como a Rafa já comentou, que hoje existe uma lei regulamentando um horário específico para o comerciante, por exemplo, que está ali na rua, no calçadão atendendo, é das 9 da manhã até as 7 horas da noite. Os mercados têm um horário um pouquinho mais ampliado, podem atender até as 9 da noite. Lembrando que esses horários eles podem mudar de acordo com sábado, domingo e também feriados. A proposta que está tramitando então aqui na Câmara de Curitiba, ela começou a ser estudada em junho desse ano, em parceria com os dos vereadores, com as próprias associações que representam os comerciários, também a FEComércio. Esse projeto teria sido construído aí em conjunto com os representantes das categorias. E aí passou inclusive por audiência pública em agosto e agora vem para votação pela segunda vez. Esse projeto entra aqui na Câmara de Curitiba porque ele chegou a participar ali da pauta da casa, mas os vereadores pediram aí de modo comum que ele fosse adiado por 30 sessões. Chegou a data, vamos explicar o que ele quer. Essa proposta, ela visa principalmente dar a liberdade de escolha para o dono ali de uma loja, de um comércio, que ele possa especificar qual que é o horário mais adequado para atender os clientes. Se eu tenho mais fregueses na parte da noite, se eu tenho mais fregueses na parte do dia, ou se é nos 2 turnos, nos 3, eu vou precisar contratar mais pessoas para poder receber meus clientes. A ideia do projeto é essa, que não exista nenhuma limitação de horário. Eles chamam muito isso de liberdade econômica. Boa parte aqui dos representantes de sindicato com quem nós conversamos, aí que falam dos trabalhadores, que são os vendedores, quem está ali nos caixas, eles se posicionam contrários a esse projeto porque dizem que a cidade não está estruturada para ter uma liberdade como essa de horário de funcionamento do comércio. Eles falam em questão de transporte coletivo e também das creches, por exemplo, no caso de funcionários que dependem aí desse serviço para conseguir também trabalhar. Na outra ponta, as associações, os representantes dos comerciantes dizem que tem sim estrutura e que não vai ser obrigado que todos os funcionários trabalhem fora convencional, apenas vai ser dada a possibilidade de que venha um atendimento fora do chamado horário comercial. Um outro ponto também bastante defendido pela Comércio é que hoje as lojas virtuais vendem 24 horas por dia. A qualquer momento os clientes podem ir a essas plataformas e fazer as compras. Os shoppings também já têm um horário um pouco mais estendido e acabava não trazendo uma concorrência legítima para o comerciante de rua. A ACP também acredita, num outro ponto, que essa extensão do horário do comércio, essa possibilidade de extensão do horário do comércio vai abrir mais vagas de emprego, porque o vendedor, o proprietário da loja, vai ter a possibilidade de ter outros turnos no empreendimento. Lembrando, entra em primeira votação hoje, amanhã a gente tem mais uma discussão. Depois disso, se esse projeto for aprovado, ele vai para a sanção do prefeito em torno de 40 dias, 30 dias, até que esteja em vigor na cidade de Curitiba. Mas a gente deve ver sim aqui na Câmara de Vereadores uma resistência, principalmente por parte dos vereadores de oposição, pautados principalmente nesse aspecto trabalhista, argumentando
que podem ser aí, haver dificuldades, principalmente para quem trabalha nesse setor. Volto com vocês. Obrigada, Bea, pelas informações. É isso, discussão começando, portanto, a gente vai atualizar e vai aprofundar a conversa ainda ao longo dessa edição, Riva, mas já foi um assunto que gerou polêmica, já foi pautado na Câmara de Vereadores e foi exatamente por esses questionamentos relacionados aí a questões trabalhistas e pressões sindicais que o assunto acabou saindo de pauta, voltou agora para o debate. E é isso que começa a acontecer na Câmara de Vereadores. Curitiba, na sua avaliação, deve ou não deve ter essa questão da flexibilização de horários? Uma vergonha os vereadores da cidade dizerem que a capital não tem estrutura para ter o funcionamento a qualquer horário. Quer dizer que os shoppings, então, não deveriam estar abertos depois das 6 horas. A cidade para. Curitiba é uma cidade tão provinciana a ponto de parar após as 6 horas da tarde, começo da noite, é isso? Ah, por favor, né? Vamos e venhamos. Vamos e venhamos. Parece que as pessoas vão ser obrigadas a trabalhar nesses horários. Gente, é só mais uma opção. É só mais uma possibilidade dessas empresas poderem concorrer, inclusive, com o mercado do e-commerce. A despeito de qualquer coisa, a gente tem que tratar a capital do estado com respeito, cosmopolita como ela é, uma cidade de vanguarda como sempre foi, grande e estruturada, que sempre se mostrou assim. Nós estamos falando de uma metrópole do sul do Brasil hoje. Não falamos daquela Curitiba dos anos 60, 70, 80. É preciso que se dê essa liberdade aos empresários. Lembrando que esse lobby começou lá com o lobby do cachorro-quente. Acho que a Rafa vai se lembrar da história, né? Para que não se abrissem mais lanchonetes, para que depois de um certo horário só cachorro-quente pudesse funcionar. Por lei em Curitiba você só pode ter essas carrocinhas de alimentação depois das 6, né? Depois das 6 horas se você vender cachorro-quente. O resto não pode? Não pode. Não, pelo amor de Deus. Curitiba está entre as 10 maiores cidades desse país e merece esse respeito, merece essa movimentação, merece dar essa possibilidade aos seus moradores e aos comerciantes. Não há mais como o Estado ser a nossa babá de definir o horário que minha empresa vai funcionar. A empresa é minha. Eu me lembro que isso aconteceu com os mercados 24 horas aqui em Curitiba, que foi uma experimentação que dava super certo, os sindicatos vieram e pimba, o horário não pode porque a lei não permite. Isso pode ser até um ganho para o funcionário. De repente ele trabalha no horário a partir das 10, que você tem que pagar aquelas horas noturnas e tudo mais. Vamos tratar Curitiba como uma cidade grande que ela é? Chega desse pensamento tacanha que muita gente tem. Curitiba merece esse respeito e o povo daqui também. Daqui a pouco a gente vai aprofundar a discussão à medida que ela for avançando também na Câmara de Vereadores, mas você, ouvinte, obviamente pode participar com a gente através do YouTube, nosso canal Jovem Pan Grupo RIC, WhatsApp 41 984 18 1071, 10 horas e 16 minutos.